Enquanto você não encarar as suas sombras, você não vai conseguir seguir em frente e alguma parte da sua vida vai ficar travada. E eu chamo de sombras tudo aquilo que é obscuro para nós, coisas que a gente prefere evitar, deixar escondido, né? Podem ser nossas fraquezas, as imperfeições, nossos medos, o passado, traumas, todas essas questões que a gente prefere evitar e não expor. Só que quanto mais a gente foge, nega ou tenta enterrar essas questões, mais força elas ganham. Porque quando elas se apresentam, elas são gigantes e parece que são maiores do que nós mesmos. Então a gente fica com medo, fica insegura, a gente prefere não falar sobre aquilo. Então quanto mais você fizer isso de negar elas, mais força ela vai ter e mais vai atrapalhar a sua vida. E o caminho para você lidar e superar e conseguir fluir melhor na vida é você conhecer elas, é dar nome às suas sombras, é saber o que são. Porque quando você sabe quais são as coisas, quais são suas imperfeições, quais são seus medos, seus traumas, qual história você quer evitar, você sabe o que aquilo está querendo te ensinar quando ele se apresenta. Algumas dessas sombras são referentes à nossa personalidade, como a gente age diante de algumas situações e coisas que a gente não gosta das nossas próprias atitudes, que a gente gostaria que fosse diferente. E muitas vezes a gente tenta negar isso, né? E tem algumas questões, né, que são relacionadas às nossas imperfeições e nossas fraquezas, que quanto mais a gente sabe sobre elas, né, quanto mais autoconhecimento a gente tiver, melhor a gente consegue lidar com elas e consegue começar a aprender o que essas questões estão querendo nos mostrar quando elas se manifestam. Então, ao invés de negar e ter ela como uma inimiga, ela acaba sendo sua amiga, porque você reconhece ela, você sabe por que ela está se apresentando. Já questões que são relacionadas a traumas, medos, o passado, quanto mais a gente tenta enterrar, parece que mais força a gente dá àquela história. Porque quando alguém menciona algo relacionado àquilo, ou quando você ouve algum assunto, alguém te pergunta sobre determinado período e que você passou por uma história que foi muito ruim, você se defende, o seu corpo entra num estado também de defesa e você não quer falar sobre aquilo, porque foi doloroso, foi ruim, né? Você não quer viver de novo. Mas a questão é que foi... Não é mais, não tá acontecendo, você não vai viver de novo, porque você já viveu, você já passou por aquilo, você superou. E às vezes a gente tem dificuldade de entender que agora a gente não tem mais essa história acontecendo, né? Agora a gente já cresceu, a gente já lidou com aquela situação e ela não faz mais mal, ou melhor, ela pode não fazer mais mal. E às vezes é difícil a gente enxergar isso, né? Porque parece que se a gente falar sobre a história de novo, a gente vai viver de novo, mas a gente não vai. Você não vai viver de novo. Você vai entender quais foram os medos e você pode trazer uma cura para aquela situação, para que ela não te traga mais gatilhos no dia de hoje e não te faça mais mal, porque você carrega um peso que você não precisa mais carregar. Você pode entender que aquela história foi difícil, foi dura, foi péssima, mas ela ficou. Agora você pode seguir com o ensinamento que você pôde aprender daquela situação e agora seguir mais leve, porque você já superou e você já compreendeu toda a história. Então, quanto mais a gente tentar negar, mais difícil vai ser lidar. E quanto mais a gente estiver disposto a entender, a conhecer, a virar amigo dessas sombras, mais fácil vai ser lidar. E eu falo de virar amigo dessas situações porque é muito isso. Ela passa a te acompanhar como um amigo, um alerta, uma emoção que você reconhece ali, sabe? Ela não é mais uma ameaça, ela vem como um alerta no máximo. E você consegue lidar melhor e superar várias questões na sua vida. Você se permite viver mais, porque você se liberta de traumas, você se liberta de medos, você se liberta
de situações que te fazem mal e que te prendem, né? Que te impedem de seguir em frente. E quando você passa pelo processo de profundo autoconhecimento e você passa a conhecer as suas sombras, a entender elas, a dar os nomes a elas e a ter uma relação melhor com elas, a partir daí você traz a cura para as questões que estão te fazendo mal até nos dias de hoje. Você entende que você não precisa mais carregar esse fardo, porque já foi. Você já carregou e hoje em dia você carrega um peso que você não precisa mais carregar. Então, o caminho é o autoconhecimento, é terapia, é buscar cura para essas questões, não é negar elas, não é fugir delas, é pegar, conhecer, encarar. E eu entendo que muitas vezes é difícil conseguir passar por essas situações. Tenho medo de você pensar, será que se eu voltar a encarar, eu vou conseguir superar? Ou será que eu vou ficar mal de novo? Porque doeu tanto na época, né? E para essas situações, o melhor a se fazer é você ir nessa jornada de autoconhecimento junto com um profissional que vai conseguir te aconselhar, te guiar. Ele vai te ajudar a não ficar na escuridão, mas trazer a luz para essa questão. E se você estiver em busca dessa jornada de autoconhecimento e quiser trazer a cura para essas questões que até hoje te assombram, eu posso te ajudar. Meu nome é Laisa Berta, sou terapeuta holística e você pode agendar sua sessão comigo hoje mesmo pelo link aí na bio ou na descrição aqui do vídeo que eu vou deixar.